Olá pessoal, aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo, desculpa a demora aí pelos vídeos, né? Mas é que esses dias eu tive conversando com um amigo e ele me falando, né? Ele foi um companheiro meu na época que eu ia na igreja, ele também, né? Mas só que hoje ele não tá mais, vamos dizer assim, não acreditando em Deus, né? Não sei se ele é um ateu ou uma pessoa que crê numa outra religião. Ele me disse que é de uma outra religião, mas eu acho que ele acabou não acreditando em muitas coisas. Nós começamos a conversar, não vou dizer o nome dele aqui porque não é necessário, né? E não é para fazer hate ou alguma coisa, só esclarecendo algumas dúvidas, porque ele tem a convicção que ele tem hoje. Isso é um problema dele, né? Eu tenho a minha convicção, esse é um problema meu. Mas eu tenho a convicção de que o Criador, o Deus que nós todos cremos, sempre cremos, o Criador do céu e da terra, o seu Filho enviado para morrer na cruz, né? Eu creio nesse Deus. E há pessoas que não creem no relato bíblico, né? Creem no relato que é um relato de uma outra história que tem os acontecimentos parecidos, dizendo que é o que nós vamos ler aqui. E hoje eu tô com uma colinha aqui, que eu fiz uma cola muito bem planejada aqui no meu tablet, que ficou tão bom que eu não vou nem falar, eu vou só ler, tá bom? Então, a hora que eu achar conveniente falar, eu vou falar. Então a introdução hoje vai ser um pouquinho longa, porque eu vou ter que explanar tudo isso aqui, o que está acontecendo, e depois vai rolar a vinheta, e depois nós partimos para o vídeo, tá ok? Então eu intitulei esse texto de A Bíblia e as Outras Histórias, né? Por quê? Porque nós vamos falar dos histórias que aconteceu na Bíblia e em outras religiões, tá? E como que isso se enquadra, né? E nós vamos ver algumas passagens e muitas delas com referências bíblicas, né? E históricas, né? E mais recente, agora, acho que foi ontem que eu vi um vídeo de que... Esse eu vou falar depois, na hora que chegar lá, tá? Não vou pular as coisas, não. Mas vamos lá. Introdução. Enquanto cristão, eu, como cristão, firmo minha convicção de que as escrituras sagradas é inspirada por Deus, né? As escrituras sagradas são inspiradas por Deus, verdadeiras e soberanas, contendo relatos definitivos da queda do homem, do dilúvio, de Moisés, da lei, acima de tudo, da redenção de Cristo. A Bíblia não é um livro de mitos, mas a revelação de Deus na história. No entanto, ao conversar com um amigo de longa data esses dias, que foi na época que eu conversei com ele, já faz algum tempo, acho que faz uns 2 meses ou mais, e eu comecei a escrever isso aqui devagarzinho, fui lapidando, fui afiando, fui deixando os textos mais bacaninha do jeito que tá hoje, até que eu consegui fazer o vídeo agora para vocês. De amigo de longa data, esses dias, chegamos a este assunto e fiquei muito empolgado em fazer este vídeo. E ao fazer uma releitura tanto das histórias bíblicas e das histórias de outros povos, porque eu também fui, além de ler esses textos biblicamente, eu fui ler os de outros povos, de outras culturas, de outras religiões, tá? Vemos praticamente a mesma história, e é a mesma história. Spoiler. As mesmas histórias bíblicas de diversos pontos de vista de outros povos, de outras crenças, da Mesopotâmia ao Egito, da Pérsia à Índia. Encontramos narrativas curiosamente semelhantes. Dilúvio universais, heróis salvos em arcas, nascimentos milagrosos, mortes e ressurreições de figuras divinas. Para muito, isso é motivo de escândalo ou dúvida, chegando até descrença. Não é que no caso foi ele, né? Ele acredita que por conta
do conhecimento, né? E ele chegou a esse por ele, né? Mas para mim trata-se de uma oportunidade de aprofundar a apologética cristã. Longe de desmerecer as escrituras sagradas. Eu não estou fazendo isso para desmerecer a escritura. Eu estou dizendo isso de que todos esses relatos são retirados de histórias bíblicas. Apesar de algumas histórias, o pessoal falar assim, mas isso aconteceu muito antes do relato bíblico. Lembrando que as escritas foram inventadas pelo Sumério, então nada foi escrito antes do Sumério, entendeu? A história sempre foi contada igual até hoje. Se você for em Israel, a Páscoa, ela é contada ano a ano da mesma forma, as mesmas palavras, os mesmos atos e os mesmos ritos, tá? Não é pão e vinho, não é um pedacinho de pão e um gole de suco de uva. Tem ovo cozido, osso de cordeiro, ervas amargas, entendeu? Tem todo um ritual. Que isso eu falo em outro vídeo, sobre a ceia. Você vai lá e assiste o vídeo sobre a ceia, se você quiser saber mais sobre ceia. Então, eu não estou aqui para desmerecer a escritura, eu estou aqui para validar a história da escritura, tá? Este estudo te convida a duas reflexões. A memória primitiva da revelação, se a humanidade descende de um único casal, Adão e Eva, e compartilha uma história inicial como o dilúvio, é plausível que os descendentes tenham carregado versões corrompidas deste mesmo evento. Quer dizer, o que está dizendo aqui, que por mais que todos venham de Adão e Eva, a história, que é a mesma história, foi contada por diversos povos, pela sua descendência, né? E pela sua ascendência, né? Descendente que vem antes. Pela sua ascendência, foi contado, e cada povo que estava ali foi ouvindo. Você lembra aquela brincadeira do telefone sem fio? Tá? Praticamente isso. Mas só que aqui as histórias, elas estão sempre, é a mesma história, contada por povos diferentes, tá? Corrompidas desse mesmo evento, que sobreviveram em outras culturas, tá? Por mais que todos tenham sido filhos de Adão e Eva, tinham sido muitas culturas, feitas outras religiões, tanto que o Sumério é outra religião. Se você quiser saber mais sobre os Sumérios, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o templo. Eu tenho 5 vídeos, no total de 7 horas, explicando a história do templo, tá bom? E aqui eu falo sobre os Sumérios, em um desses vídeos aí. A verdade bíblica seria a versão mais pura e não deturpada de cada assunto que viemos a seguir neste vídeo. E 2, preparação para o Evangelho. Como sugeriu C.S. Lewis, Deus pode ter semeado sonhos verdadeiros em outras culturas, sombras ou pressentimentos de que ele realizaria plenamente em Cristo. Um Krishna ou um Mitra não são concorrentes de Cristo, né, do Salvador. Apesar da adoração deles como religião, assim como adoração e Cristo de forma solene e ritualista, também é errado segundo as Escrituras, né? Como nós vemos que todos os deuses fora do Messias, eles creem num culto, numa apresentação, até mesmo os evangélicos, né, que, como você pode ver, eles fazem a mesma prática de cultuar, o Deus deles precisam de cultuar, né? Mas o Deus mesmo ele falou, eu não me agrado com sua solenidade, né? Se eu não me engano foi a Amós ou Miqueias que diz, a sua solenidade não me interessa, não faça para mim como fez com Davi, entendeu? O que Davi fazia? Cantava, tocava instrumentos. Tudo que é feito na religião hoje, Jesus disse assim para a mulher samaritana, não adore nem no monte, nem no templo e nem no monte, os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Hoje o pessoal sai do templo e vai para o monte, não conhece as escrituras, né? Então, continuamos. Rituais também como é errado segundo as escrituras. Assistam os meus vídeos antigos
para mais detalhes desse assunto que eu tenho falado. Cada assunto eu tenho alguns vídeos aí, os que eu não fiz eu ainda vou fazer, tá? E nós vamos fazer isso aí. Mas indícios de que a humanidade sempre esperou um Salvador que morre e ressuscita, tá? Assim, este vídeo não tem o objetivo de semear dúvida, mas tirá-las e fortalecer a confiança na singularidade e superioridade dos relatos bíblicos. Ao comparar, não nivelamos por baixo, mostramos como a história, nas mãos de Deus, preparou todas as nações para reconhecerem no Messias o cumprimento real de todas as suas expectativas. Tá ok? Então tudo isso nós vamos ver nesse vídeo agora, e depois da vinheta já vai preparando o seu caderno, o seu papel para suas anotações aí, que agora, após a vinheta, nós voltaremos com o vídeo. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Bom, então voltamos, vamos começar. Comparativo cronológico, narrativas bíblicas versus histórias de outras religiões. 1. A criação. Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias, fazendo separação de águas da terra seca. Gênesis, né? O primeiro homem foi formado do pó da terra. Agora vamos ver o mesmo relato de outras culturas. Como foi a criação em outras culturas? Enuma Elish, Babilônia. O mundo é criado a partir do corpo da deusa Tiamat, caos aquático, pelo deus Marduk. Entendeu? Então o que aconteceu aqui? O mundo é criado a partir do corpo da deusa Tiamat, que dá água, pelo deus Marduk. A partir da água, né? Foi quando Deus separou a terra da água e fez separação da terra e de água, tá? Egípcio. O mundo emerge das águas primordiais de Deus Nu. O mundo emerge das águas, novamente. China e Roma. Humanos são modelados a partir do barro ou argila. Adão e Eva, a Bíblia. O primeiro casal vive em um jardim, Éden. Uma serpente, trickster, é um arquétipo que quebra as regras, prega peças e subverte as ordens estabelecidas. Os engana para comer o fruto proibido, resultando na expulsão e na introdução do pecado. Grécia, Pandora, a primeira mulher criada por Zeus, que abre um jarro, a caixa de Pandora, que libera todos os males da humanidade, restando apenas a esperança. Sumérios, né? Os que criaram as escrituras cuneiformes, tal, que tem a pedra, como é que é o nome daquela pedra? Vou ver se eu acho a foto, vou colocar bem aqui. De onde foi tirado as 613 leis de Moisés, estava nessa pedra, tá? Epopeia de Gilgamesh. O herói Enkidu é criado a partir do barro e vive com os animais, como Adão, que deu os nomes aos animais, perdendo a inocência após se envolver com uma mulher. Dilúvio. Bíblia. Deus decide destruir a humanidade corrupta com um dilúvio, mas salvou Noé do dilúvio e sua família e os animais em uma arca. Babilônia, epopeia de Gilgamesh. O herói Etnapishtim é avisado para construir um barco para salvar sua família e animais de um dilúvio enviado pelos deuses. Mesopotâmia, Atrahasis. Um dilúvio é enviado porque os humanos faziam muito barulho, mas o herói Atrahasis é avisado a construir um barco para sobreviver. Entendeu? Tudo a mesma história, contada por povos diferentes
em regiões diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes, baseado em uma verdade. Bíblia. A humanidade tenta construir uma torre que alcance os céus, e Deus confunde suas línguas e espalha pela terra. Sumério. História de Enmerkar e o Senhor de Arata. Fala de uma época em que toda a humanidade falava uma única língua, um tema comum na região. O nascimento de um grande líder. Bíblia. Moisés é salvo das águas do Nilo, ainda bebê, após um decreto para matar os primogênitos. Os primogênitos hebreus. Acádia, Sargão. Sargão, o grande rei da Mesopotâmia, foi colocado em uma cesta de junco, betumada e deixada no rio quando bebê na Mesopotâmia, sendo salvo depois de resgatado e tornado-se líder. As leis de Moisés. Recebe as tábuas da lei diretamente de Deus no Monte Sinai. Tá? É o Código de Hammurabi, né? Códigos de lei antigo. A estrutura de um líder recebendo em uma divindade, em uma montanha sagrada, era comum. Na Babilônia, o Código de Hammurabi afirma que ele recebeu as tábuas da lei de Deus, Shamash. Entendeu? Vida de Jesus. Jesus realiza milagres, curas, multiplicações de pães. Anda sobre as águas, é traído, crucificado, ressuscita ao terceiro dia e se ascende aos céus. Krishna realizou muitos milagres, foi morto por uma flecha e ressuscitou. Horus. Teve 12 discípulos, andou sobre as águas, curou o enfermo, foi crucificado e ressuscitou. Mitra. Roma e Pérsia. Né? Nascido em 25 de dezembro, teve 12 companheiros, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Dionísio da Grécia. Morreu e foi ressuscitado. Tá? Conclusão. Quando analisamos as fontes históricas, diferentemente de Jesus, não há nenhuma evidência extra-bíblica ou arqueológica que comprove a existência histórica de Mitra, Horus, Dionísio ou Krishna. Eles são e sempre foram compreendidos como figuras puramente mitológicas ou divinas, cujas histórias foram contadas para explicar o mundo, a natureza ou rituais religiosos. Vamos aos detalhes de cada um. Mitra, Pérsia e Roma, né? Tanto que muitas das coisas acontecidas no culto cristão, tanto católico como evangélico, veio do mitraísmo, a forma como a igreja é, que tem um templo, tem bancos, tem um altar dentro da igreja, sendo que o altar do templo sempre ficou fora da igreja, é um lugar de sacrifício, não é um lugar de se colocar um palanque. Um altar nunca foi um palanque. A primeira pessoa que fez do altar um palanque foi Salomão, quando ele sumiu em cima do altar para falar para o povo que Deus o escolheu para fazer um templo para ele, entendeu? Então, foi dessa forma que aconteceu. Mas o que é e quais as origens? Mitra, o que é e quais as origens? Divindade indo-iraniana que representa aliança e contrato. No zoroastrismo, é um juiz celestial associado ao sol. Há evidências de que ele existiu? Não. A figura original é uma divindade abstrata, não uma pessoa histórica. Datação. Os primeiros registros escritos são de 1400 a.C., tratado hitita. Os persas dizem que é um espírito celestial, enquanto a versão romana diz que não se baseia em um fundador humano real,
mas numa revelação divina. O mito principal é o sacrifício de um touro sagrado, comer a sua carne e beber o seu sangue. Ceia das igrejas, tá? Horus, egípcio, né? A história egípcia, a origem. Deus dos céus, filhos de Ísis e Osíris, como Maria e José, geralmente representado com cabeça de falcão, simboliza a realeza e o poder de Faraó. Evidências de que existiu? Não, é uma divindade nacional egípcia criada para a sucessão divina no trono. Datação: há mais de 3.100 anos antes de Cristo, sendo uma das divindades mais antigas do Egito. Resumo: a sua existência é puramente mitológica. A famosa história da sua concepção ocorre quando Ísis já era viúva de Osíris e reconstitui magicamente para engravidar. A mesma história que aconteceu com Semíramis, né? Semíramis, quem que era Semíramis? Era a mãe de Nimrod, que construiu a Torre de Babel, né? E ela ficou viúva, casou com o próprio filho, teve um filho chamado Tamuz, que morreu devorado por uma ursa, foi encontrado morto em cima de um tronco de pinheiro, e no lugar eles colocaram um pinheiro, e naquele mesmo lugar Semíramis e suas criadas trocavam presente, que é onde saiu o dia do Natal hoje, né? Então isso nós vemos muitas coisas relacionadas a essas práticas, né? Então agora nós vamos ver sobre Dionísio da Grécia. Origem: deus grego do vinho, do teatro, do êxtase e da fertilidade, que é a origem do carnaval, né? Há evidências de que existiu? Não, é uma figura que representa forças primitivas da natureza, a videira, a desordem e a transformação. Datação: é mencionado em tabuletas micênicas, 1300 a.C., o que mostra que ele é anterior à Grécia clássica, né? Resumo: os mitos dizem que ele era filho de Zeus com uma mortal, mas isso é uma narrativa religiosa, não um registro biográfico, e evidências mais fortes são locais de que culto a ele, como o teatro de Dionísio em Atenas, construído no século 6 a.C., usado para cerimônias em sua honra. Krishna, do hinduísmo, na Índia. Origem: considerada a 8ª encarnação, o avatar do deus Vishnu, sendo o ser supremo para muitas tradições hindu. Há evidência de que existiu possivelmente uma figura lendária baseada em líderes tribais antigos divinizados, mas sem qualquer comprovação histórica da sua existência real. Datação: as suas primeiras escritas completas surgem no texto épico como Mahabharata, que ganharam formas finais por volta de 400 depois de Cristo, embora a tradição oral seja muito mais antiga. Resumo: a sua história de nascimento em uma cela para fugir de um rei demoníaco, ser criado por pastores, é uma teologia rica e simbólica. Alguns devotos hindus sugerem que ele teria vivido por volta de 3.000 a.C., mas data é extraída do cálculo astronômico e genealógico internos do épico hindu, não sendo aceito pelos historiadores convencionais como prova de um indivíduo histórico. Destinação crucial: a diferença essencial entre essas figuras e Cristo pode ser resumida assim: Mitra, Horus, Dionísio, Krishnas são personagens mitológicos. Suas histórias acontecem num tempo mítico. Era uma vez, no princípio, sempre dessa forma, né? As provas da sua existência são os textos sagrados.
as escrituras em templos e a arte que os representam. Jesus é tratado pelos historiadores seculares e cristãos como uma figura histórica. A maioria esmagadora dos especialistas concordam que ele existiu, né? A grande maioria concordam que Jesus existiu. Tantas pessoas da época, você vê Flávio Joséfos, aquele pessoal daquela época, Flávio José foi 100 anos, ou menos de 100 anos depois de Cristo, da morte de Cristo, né? Mas ele conta, entendeu? A respeito disso. Ele não era um cara, vamos dizer assim, cristão, entendeu? Mas ele confirmou todas as histórias, tanto que muitos eventos que falam sobre um eclipse, né, que quando o sol quando o dia virou noite, no dia da sua morte, teve um terremoto, ele coloca a datação certíssima daquela época que teve. Aí você procura na história, aquele dia aconteceu. Você vai na datação desse dia, teve um eclipse lunar e teve um terremoto naquele lugar. Entendeu? Agora, qual desses outros que você fala assim, ó, tal dia aconteceu isso e aquilo outro, entendeu? Então, as histórias que eles usam para falar que a Bíblia é mentirosa, é o mesmo relato do que Deus fez e que eles usam contando por outras histórias, contando a mesma história por outros povos, com outras vertentes religiosas, com outros, vamos dizer assim, com sua cultura, de acordo com a cultura, entendeu? Olha lá. Também menções em historiadores romanos como Tácito e judeus como Flávio Joséfo, que o citaram como uma pessoa real que viveu na Judéia no século I. Portanto, quando encontrar tabelas que comparam Jesus a essas divindades, lembre-se, está a comparar um homem inserido num tempo e espaço concreto com deuses cuja a morada é o céu e a lenda, né? Então você está comparando com uma pessoa real com uma pessoa que não existiu. É como você pegar e falar assim, quem será que é mais forte? Poatan ou Goku? Você entende? Poatan ou Goku? Você está comparando um ser que existe com que não existe, entendeu? Você vai estar comparando duas coisas com algo que não é um mito, é uma história, algo contado, algo que todo mundo gosta, mas que não existe, né? Então eu vou deixar um vídeo agora para vocês aqui de um achado, né, que eu vi ontem, e você vai ver aí depois do vídeo, ao final do vídeo, e eu vou deixar as considerações aqui então já. Se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, envia para os seus grupos de amigos sua discussão bíblica, para os seus amigos que também tem alguma vertente, né, de outras religiões aí, que às vezes você debate esse tipo de assunto. E qualquer dúvida, tem os comentários aqui, deixa a sua pergunta aqui abaixo e eu espero por vocês e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. De você por crer na Arca de Noé. Essa semana, a montanha calou a boca deles. Turquia, 2026. O governo autorizou cavar uma montanha com uma estrutura de barco, 157 metros, do lado exato do Ararat, no endereço exato que Gênesis cravou faz mais de 3.000 anos. Passaram radar por baixo. Não voltou pedra, voltou corredor, câmara, linha reta. As medidas batem com os 300 côvados do livro. Quem escreveu aquilo já tinha visto. Se o barco é real, a água foi real. Se a água foi real, o juízo foi real. E se o juízo foi real, o livro estava certo o tempo todo. Jesus avisou: como foi nos dias de Noé, assim vai ser na minha volta. Gente comendo, rindo, zombando, até a água subir na garganta.
Acharam a arca agora, em 2026. Não é coincidência, é um aviso. O dilúvio veio quando todo mundo ria. E olha em volta. O mundo tá rindo de novo.